Amém, Luiz? Tá me ouvindo bem, Luiz Cláudio? Você foi o primeiro a chegar. Amém, amém. Graças a Deus por isso. Esperar o povo chegar aí. Em nome de Jesus. Chegou a irmã Fátima. Tá chegando. Guardar o povo a se reconectar. Amém, amém. Graças a Deus por isso. Luiz, Miriam tá aí? Miriam. Isso, amém. Glória a Deus. Miriam chegou também. Fátima, bênção pura. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração. Luiz, hoje a internet está bombando hoje, hein, Luiz? Você chegou voando, acho que meteram Paulo chegou lá, ó, Paulo também. Luiz meteu uma turbina aí hoje, foi o primeiro do Morro da Salga aí, ó. Chegou que chegou danado. Tá bom, Luiz, amém. Graças a Deus. Vou dar um prêmio pro Luiz. Aqui em casa hoje é cachorro quente. De repente eu levo um cachorro quente para você. Boa noite, Paulo. Boa noite. Eu quero fazer uma confissão aqui essa noite, muito interessante para vocês. É um pouco constrangedor falar isso, né? Porque a gente são experiências pessoais, né? Gente, mas como eu senti a presença de Deus na ministração da Miriam agora, no último louvor, né? De uma maneira especial, não que a gente está consciente da presença de Deus, nós temos essa consciência quando estamos em culto, em adoração, em oração, lendo a palavra, andando pela rua. Não, mas é uma visitação. Esse casal passou agora uma coisa muito gostosa no final aí, que essa coisa gostosa que eu não consegui identificar, eu falei, é o Senhor, é a presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Mira, pela vida do Zé. Seja bem-vinda, Vera, também. Eu fiquei até comovido, foi muito gostoso. É muito bom, às vezes, quando a gente sentir a parte fora da racionalidade, né? Deus tocando assim no nosso coração. Deus guarde vocês, Deus ilumine vocês, Deus encha vocês do Espírito Santo. E a gente estava orando no final da tarde justamente sobre isso, para Deus encher o Zé e a Miriam do Espírito Santo dele, da vontade dele. Gente, vocês foram instrumentos de Deus. Eu posso falar por mim, para me abençoar, para me colocar sentindo a presença de Deus de uma maneira vívida, né? Forte. E tenho certeza que os irmãos também, a maioria dos irmãos. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês, por essa instrumentalidade de Deus, né? Que vocês são para nós. Amém por isso. Eu quero ter uma voz de oração antes da gente estudar a palavra de Deus. Deixa aberta a sua Bíblia no Salmo 7. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. E eu quero ter essa voz de oração. Orar pela mãe da Sheila. Eu não sei se ela chegou aqui, já está por aqui. Ela estava no louvor, não sei se ela está com o tempo de estar aqui com a gente. Orar pela Josiane. As pessoas que estão precisando muito da nossa oração. A mãe da Sheila está internada. A Josiane está numa situação bem delicada. A filha da Eli. Nós vamos levantar esse clamor por essas vidas, pedindo a Deus que esteja realmente no controle não só das pessoas enfermas, mas das famílias envolvidas, né? Isso é importante nesse tempo. Então eu quero orar com você e peço a você que venhamos nos unir a esse momento de clamor. Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pela vida, pelo dom da vida, por poder viver, respirar, andar, pensar, conversar, falar, cantar, gritar. Ó Deus, é muito bom saber, ó Pai, que nós estamos interagindo, Pai. É muito bom te sentir como a gente sentiu agora, de uma maneira especial, um Shekinah, uma glória do Deus, a glória do Senhor se revelando a nós. Muito obrigado, Jesus, porque nós não merecemos isso, mas a sua infinita graça nos concede esse privilégio, Deus, de sentir o toque do Senhor, o carinho do Senhor no coração.
Muito obrigado pelo Zé e pela Miriam. Abençoe essa família, Pai. E a gente coloca agora, Pai, a vida da Josiane, que carece das nossas intercessões, que precisa, Pai, de um milagre nesse momento, que precisa que o Senhor, ó Deus, faça algo que vá infinitamente mais do que pensamos, imaginamos e daquilo que estamos pedindo ao Senhor aqui. O nosso coração se une para buscar a Tua face, ó Deus, para pedir bênçãos, ó Deus, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, bênçãos de cuidados, ó Deus, sobre a vida da Josiane, sobre o dilema que ela está vivendo para tentar, ó Pai, uma internação e tudo que ela está passando. Estenda a Tua mão, meu Deus, sobre a vida dela, a Tua mão de cura, a Tua mão de força, a Tua mão de poder, a Tua destra fiel, ó Pai, esteja sobre a vida da Josiane. Se estiver no Teu plano, nós clamamos pela cura, nós acreditamos na cura divina, no milagre inexplicável do Senhor, e a gente apresenta a Josiane a Ti. A gente apresenta a Eli a Ti, a gente apresenta toda a família da Josiane a Ti. Esteja com os corações ali fortalecendo, Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Eu coloco também, ó Deus, a vida da mãe da Sheila, que se encontra, ó Pai, em internação, aos cuidados médicos. Que o Senhor, Pai, ministre as pessoas adequadas para cuidar da vida dela. Ó Pai, que em breve ela possa ser recuperada segundo a Sua infinita misericórdia. Toma Sheila, toma o seu pai, toma a sua família nas Suas mãos. Também esteja consolando nesse tempo de dor e de dificuldade, Pai. Toma esse quadro todo nas Tuas mãos, das pessoas que precisam, Pai, de uma intervenção, de uma resposta do Senhor. E nesse tempo também abra, Pai, o nosso coração. Que o nosso coração possa estar perceptível, ó Deus, a realidade da Sua palavra, aquilo que o Senhor deseja a ministrar, a nos ensinar, a nos edificar, ó Pai, a colocar a gente numa condição de servos, de filhos do Senhor. Toma a Sua palavra nas Suas mãos e me use para a Tua glória, o Teu louvor, e que os corações estejam dilatados à Tua presença e à Tua voz. Para a glória e louvor de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, graças a Deus, eu quero deixar um aviso já de antemão hoje, já falei sobre isso também no domingo à noite, e o nosso culto de domingo à noite somente, ele será um culto online, não vai ser presencial, vai sair no grupo da igreja, esse anúncio também. De manhã apenas vai acontecer a nossa EBD, tá? E o nosso culto devocional, não vai haver panorama bíblico. Vai ter a EBD dos adultos que eu vou ministrar e não vai haver o panorama bíblico, tá? Por questões técnicas, desse domingo vai acontecer dessa forma, tá bom? Então fiquem atentos para você não bater lá na igreja domingo à noite, a gente vai avisar, vai colocar no grupo, vai colocar no Face, estamos avisando por aqui, avisamos no púlpito à noite também pela igreja. Salmo 7, eu te convido a ler a palavra de Deus no Salmo 7. Eu quero ler para você esse maravilhoso salmo da parte de Deus para a sua vida. O Salmo 7, ele tem, eu quero que você observe isso na sua Bíblia, sempre ali uma introduçãozinha, né? Vem o Salmo 7, aí embaixo está assim, confissão de Davi, que ele cantou ao Senhor acerca de Cushi, o benjamita. Aqui houve uma acusação a respeito da vida de Davi, houve uma grande fofoca a respeito da vida de Davi, e eu pergunto a você, quem não viveu isso na vida ainda, de ser caluniado, de contar algo a teu respeito que você não fez, de colocar palavras na sua boca, ou colocar atos que se diz que você fez e que você não participou. E Davi viveu essa angústia, foi algo muito forte, muito drástico, que o angustiou profundamente, que o levou a escrever esse Salmo 7 a respeito desse episódio de Cush. Tá? Não se tem aqui uma data específica disso, mas a gente sabe que tem coisa boa pra gente nesse Salmo 7 aí. Ele começa assim, o Salmo 7, verso 1. Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem.
para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, assim procedi, e se assim as minhas mãos, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se, os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, da fim a maldade dos ímpios, e ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus. Ele salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Amém, amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor aos nossos corações. Esse Salmo 7 fala sobre como Deus, na verdade, defende o justo contra o ímpio quando ele é acusado falsamente. Então mostra pra gente que o homem perverso cai na sua armadilha, não tem jeito, e o servo de Deus, a pessoa que está inocente diante daquilo ali, encontra conforto e justiça de Deus. Eu quero que você grave bem isso que eu falei agora na introdução aí. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que o mal está reinando, que o mal não tem jeito, vai ficar assim mesmo, ninguém vai poder fazer nada. Então, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, e esse título que eu falei com vocês antes de iniciar o versículo 1, que tem praticamente em todas as Bíblias, nesse título o salmo é um clamor de Davi ao Senhor com respeito às palavras de um benjamita, né, chamado Cush. É difícil da gente identificar quem era de fato esse homem, a Bíblia não aponta isso com clareza para a gente, e a ocasião que causou, na verdade, essa coisa má na vida de Davi, né? essa fala enganosa a respeito de Davi. Tem duas conjecturas possíveis aí, eu quero passar para os irmãos. Tem algumas outras, mas as mais discutidas são essas aqui. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, eles têm assim como essa pessoa seria um dos informantes do rei Saul na época em que Saul queria matar Davi, lá para 1 Samuel 22, né? 1 Samuel 22, 26, aquele período ali que Saul perseguia Davi para matar. Então, nesse tempo, alguns estudiosos acreditam que era um informante do palácio lá de Saul. Outra possibilidade, que Cush era um dos inimigos de Davi, da tribo de Benjamim, que no tempo da rebelião lá de Absalão, filho de Davi, que a gente viu, também poderia ser essa possibilidade aí. Então vinha dessa tribo de Benjamim, né, como o texto diz. Essa referência a gente pode tentar ver em 2 Samuel 16, verso 5. Seja como for, sabe o que vale pra gente aqui? Que Cush propagou terríveis mentiras a respeito de Davi,
que o fez clamar ao Senhor para que livrasse e o justificasse. E no final ele termina com uma canção, com um louvor. Então os estudiosos podem dizer que essa expressão indica um tipo de clamor, né? As pessoas que leem bem lá o hebraico, um clamor com emoções intensas e emoções oscilantes. Ele estava muito atribulado com essa injustiça de ser caluniado, de colocarem palavras na sua boca, de levantarem acusações sem fundamento algum. Ele estava muito triste com isso. Então o salmo pode ser dividido aí em 4 partes que a gente vai avaliar aí. É uma organização aí para a gente tentar estudar ele. Do verso 1 e 2, um clamor em busca de preservação e libertação. O verso 3 a 5, a gente vê uma declaração de inocência. Davi se declara inocente diante de Deus. E o verso 6 a 13, a gente vai ver que o julgamento do justo juiz. E do 14 ao 17, o ímpio sente o peso do seu próprio pecado. Então vamos começar a pensar um pouquinho por aí. A gente vai ver aqui um clamor a Deus que busca uma preservação e libertação de vida. Esse salmo, na verdade, o salmista começa clamando a Deus para livrá-lo desses ataques que estava perseguindo a sua mente. O verso 1 fala isso, a sua memória, a sua reputação. E é interessante notar que, embora o salmista estivesse orando por livramento, ele se refere ao socorro do Senhor como uma realidade certa. Ele enxerga no Senhor assim, o seu único refúgio, é o que ele fala, para ser preservado dos seus inimigos, para ser livre dos seus inimigos, porque ele compara esses inimigos como uma caça de feras selvagens que vão para suas presas e devoram. E ele fala, e ninguém pode livrar. Então ele tem uma pressa, uma angústia, porque isso estava consumindo a alma dele, ele se deparando com essa situação. Então o salmista ele compara o inimigo a um leão. Naquele tempo havia muitos leões ali por essa região da Palestina. O próprio Davi, lá em 1 Samuel 17, 34 a 37, ele teve uma experiência disso quando cuidava das ovelhas de seu pai, com leões. Ele declarou que já matou um urso. Então Davi tinha essa convivência com esses animais aí. Além disso, frequentemente a figura de um animal selvagem e violento é usado na Bíblia de uma forma simbólica, de um ataque cruel aos inimigos de servos do Senhor, né? Vários exemplos disso na Bíblia, nos Salmos. A gente vai continuar estudando, você vai poder reparar aí. Há uma comparação direta com essa realidade. Então Davi também, ele declara a sua inocência, verso 3 ou verso 5. Como é que ele declara essa inocência? Ele coloca sob julgamento. Então ele declara a sua inocência apelando pela justiça de Deus. Ele vai pedir ao Senhor, na verdade, que analise a sua conduta e verifica se ele é culpado daquilo que ele está fazendo. Que que as pessoas estavam se levantando, as acusações que Cush estava colocando diante das pessoas estavam se levantando contra ele, como se ele fosse realmente culpado por aquilo ali. Então ele vai no clamor a Deus, olha para mim, Deus, olha para mim, se eu fiz isso, que eu pague por isso. Ele estava disposto a ser disciplinado, a ser castigado pelos erros. Ele coloca de uma maneira muito forte ali no Salmo. Então aqui é importante a gente entender que Davi não estava afirmando ser impecável. Não era isso, não é nada disso. Na verdade, o salmista estava apenas declarando inocência no que dizia a respeito dele, na questão das falsas acusações que estavam sendo levantadas. Então, contra ele, contra o próprio Davi. Então, ele estava se colocando a Deus. Avalie essa causa, eu estou aqui. Se eu fiz isso aqui contra alguém, se eu fiz essas coisas aí, então avalie se eu pesei a mão sobre alguém, se eu prejudiquei alguém, então que a tua mão pese sobre mim. Ele não estava se colocando como uma pessoa perfeita, mas sim para Deus avaliar. Ele confiava nessa justiça de Deus. E aí, do Salmo, do verso 6 ao 13, o julgamento do justo juiz. Ele fica claro para a gente que, em vez de tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças,
Davi recorre ao Senhor. Ele sabia, ele tinha no coração que Deus era o justo juiz, que julga a causa do povo, é isso que ele fala. Ele é o juiz de toda a terra, ele é o juiz da justiça, e a justiça de Deus é reta, é absolutamente reta e perfeita. Esse é o sentido. Ele vai se derrama para Deus dentro dessa realidade, que ele confia em Deus. Aí o verso 6, ele faz um grito de guerra. Levanta-te, Senhor. Era uma expressão de um grito de guerra, de uma indignação. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Então, ele estava pedindo a justiça de Deus. Isso aqui é como se fosse um grito. Levanta-te, Deus, haja ao meu favor, olhe para o que estão fazendo comigo, avalie o que eu sou diante do Senhor e diante do meu semelhante. Se eu não tenho culpa, então levanta-te, estenda a tua mão de força. Era um estilo de... Davi era um guerreiro, né, gente? Era um estilo de clamor diferente, ele era um clamor de guerra mesmo. Então levanta-te, era esse grito que indicava a presença de Deus lutando pelo seu povo. Lá em Números 10:35 você vai ver isso. Era tempo de guerra, Deus levantando. É uma época diferente da ação de hoje. Então essa expressão, para quem estava diante de um grande conflito, era extremamente comum na poesia hebraica. Então era um grito. A verdade é essa, uma expressão de força de Deus. E o salmista pede a Deus que haja realmente ao seu favor e pede que a perversidade dos inimigos dele seja desmascarada e interrompida. O verso 7 ao 9 vai ficar bem claro isso aí pra gente. E ao mesmo tempo ele roga ao Senhor que o justifique. Então, ele estava pedindo a justiça de Deus. Ele sabia que era inocente nessa situação. E por isso, ele se amparava na justiça do justo juiz, que discerne muito bem as coisas e ele sabe separar muito bem. Deus não é como nós, quem é certo e quem é errado. Isso ele explica na declaração dele assim, versículo 10 e 11. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A indignação pela maldade do ser humano para com o próximo. Então Davi levanta esse clamor de uma forma bem diferenciada. Ele reconhecia que essa expressão que Deus é meu escudo e salva os retos do coração, que Deus age com justiça a partir do seu posicionamento diante das acusações das pessoas. É muito ruim lidar com acusações. A gente que lida, em vez em quando, a gente observa que as pessoas citam palavras que a gente não falou. Ou seja, é aquilo que o outro interpretou. É o famoso ruído na comunicação. Não, o pastor falou isso. Eu olho assim, não falei isso. Isso você pensou do que eu falei. Às vezes não é muito grave, mas às vezes é grave. Às vezes, quando a gente recebe injúria sobre a nossa vida, é muito ruim de lidar com isso daí. Que esse exemplo de Davi fica pra gente. Ele chega e apresenta essa queixa a Deus. E primeiro se colocando para ser avaliado pelo Senhor. Então tá aí uma pessoa de caráter. Senhor, olha só, está acontecendo isso comigo. Estão falando, estão fazendo isso contra mim, estão pelejando contra mim, estão colocando palavras na minha boca, eu não falei isso, gerou mal para outra pessoa. E agora, Deus, olhe para mim, se eu não fiz isso, haja com a tua graça, com a tua misericórdia. Essa é a oração do Novo Testamento. Aqui Davi é um salmo imprecatório, a gente já viu o que é isso, né? Ele entra com umas palavras pesadas mesmo. Não é pecado aqui na época, é o estilo literário da época, é um momento que a poesia hebraica abre esse espaço. Então Davi se considerava que o juízo divino era a possibilidade real do seu livramento, mas contra algo que ele estava sendo acusado injustamente. Então o Senhor é absolutamente justo, não deixa o pecado impune. Eu quero repetir, o Senhor é absolutamente justo e não deixa a maldade, o pecado das pessoas perversas impune. Grave isso. Eu sei que a gente tem o recurso da justiça dos homens, mas Deus é o justo juiz.
pense sempre nisso, para que você não tome atitudes precipitadas e às vezes você com razão perde a razão e pode ser até incriminado. Hoje na era digital, tá aí, cara, muito cuidado. As pessoas editam os nossos vídeos, colocam palavras ou colocam cortes de uma fala apenas de um detalhe que é classificado com um montão de adjetivos que não retrata o que foi o que você falou. Então, muito cuidado com isso. Então, o juízo de Deus sobre os impetinentes, vamos dizer, impetinentes, a palavra correta, é inevitável. Verso 7, verso 12 e 13, a ira e a indignação contra o mal é constante. Portanto, essa verdade é apoiada, né, pelo salmista. Ele nutre o desejo de um triunfo de justiça. Isso é muito sério. Uma calúnia machuca muito a pessoa. É muito difícil de perdoar uma calúnia. Não é impossível. Temos que clamar pelo sangue de Jesus mesmo. E a parte final, né, o ímpio sente o peso do seu próprio pecado. Na divisão que a gente fez aqui por estudo, né? Isso é uma colocação que eu estou fazendo para os irmãos, do verso 14 ao verso 17. Antes de concluir, na verdade, Davi faz uma referência ao princípio da justa retribuição. Eu lembro da palavra de Jesus aqui da semeadura, né? O ímpio colhe o que planta. Ele cava para ele a sua própria cova. A gente vai ver alguns casos que eu vou mostrar a vocês aqui rapidinho, só para a gente ter uma lembrança do que Jesus falou, né? Que está claro na palavra de Deus. Não tem como você colher, não tem como você jogar semente de laranja e querer colher abacate. A verdade é essa, tem que ter cuidado. Então, se eu planto violência, se eu planto desrespeito, se eu planto destemor, se eu planto ignorância, eu espero o carinho das pessoas. Isso é meio complicado. Davi olhou isso aqui. O pecado é gerado pela pessoa e nele mesmo ele recai no próprio pecado. Os ímpios recebem o que a semente do pecado deixa para ele. Eu falei disso um pouquinho domingo quando eu disse para vocês que o pecado ele tem um poder de tamanho de destruição que acaba com uma família, acaba com uma vida, acaba com a saúde das pessoas. O pecado tem esse poder de, Paulo chama de engodar, de envolver a gente, da gente achar que por algum momento ele é interessante, mas ele é um abismo que está levando a gente, é um caminho que está levando a gente para um abismo, para um precipício, e muitas das vezes de um caminho sem retorno, a nível que eu me refiro principalmente da saúde, da espiritualidade, do contexto familiar. Tem famílias andando para o precipício, muito interessante isso, indo para a sua própria ruína, porque é desamor para lá, é desavença para cá, nunca há perdão, nunca há verdade, é aquela angústia, aquele peso, é gente que prefere ficar no botequim jogando sinuca do que ir para casa, é gente que prefere fazer hora extra, seja ela ou seja ele, do que chegar em casa cedo para desfrutar da presença da família, vive fugindo o tempo todo. Então por quê? Porque na família fica aquele ambiente pesado, onde é difícil de conviver com o peso do próprio pecado da família em si. Eu não estou falando aqui nem da individualização, a família se trata mal, isso é muito ruim, tá? Não está nem no escopo aqui isso, pega aí no teu coração, e por isso que o salmista observa que o ímpio cai na cova que ele mesmo cavou. Mas muitas das vezes o pecado gera efeitos, gera resultados da nossa vida, a gente herda o resultado da escolha pelo pecado quando nós desejamos ele e de alguma forma achamos que ele é interessante e a gente vai experimentar e viver essa experiência de pecado. Então ele recebe sobre a sua cabeça o resultado da malícia, da sua violência. É o que a gente está vivendo hoje aí muito descaradamente. Então podemos citar algumas histórias, só para você entender o que eu quero dizer. Lembra da história de Amã, que tentou matar Mardoqueu, lá em Esther 7, a qualquer custo. E no final, o preço do pecado dele foi que ele foi enforcado na própria forca que ele fez para Mardoqueu. Muito interessante isso. Os governadores lá, já na Babilônia, o povo em cativo, foi Daniel e seus 3 amigos, e aí arrumaram um jeito lá e colocaram os 3 amigos de Daniel
na fornalha quente 7 vezes mais. E aí o quarto homem, Jesus, apareceu e o fogo não pegou nessas pessoas. Quem foi jogado na fornalha depois? Os próprios oficiais estavam sendo consumidos lá. Daniel na cova dos leões, outro exemplo clássico. O leão, o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. E quem é que foi jogado na cova dos leões? Quem armou aquela cilada toda para Daniel parar na cova dos leões lá. É muito interessante isso. Então, muitas vezes o ímpio, preste bem atenção nisso, nesse mundo difícil que a gente está vivendo. Muitas das vezes a maldade das pessoas sem Deus dá uma impressão que vai estar passando por essa vida terrena sem que o preço da sua perversidade seja cobrado. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não é à toa, a gente está vendo as coisas aí. A gente está vendo as coisas aí. Não é só uma questão de prisão, justa prisão. Porque existe a justiça do homem, ela nunca é perfeita. Ela vai tentar reparar alguma coisa na sua vida. Quem é que quer receber $1 milhão? Vamos lá, se existe isso na justiça brasileira, a gente sabe que é impossível. Pela morte de um filho. Tem preço um filho, uma esposa, um marido, uma mãe morrer porque não tinha um remédio no hospital? Porque não tinha uma máquina para fazer um exame? Bangu 1, 2, 3, 8, seja o que for, vai pagar um dano desse? Essa semana, ontem, 3 pessoas morreram no hospital ali federal de Bom Sucesso, de um laudo desde 2018 que aquilo ali era risco de vida. Os bombeiros foram lá, tem que ser reparado. Agora morreram 3 pessoas, pegou fogo em tudo. E aí? Vai dar R$100 mil pela vida das pessoas que estavam internadas, doentes e que morreram. A justiça do homem passa por isso, mas deixa eu repetir isso aqui. Essas pessoas não passam pela vida terrena sem pagar aquilo que Deus vai fazer ele pagar. Não é uma praga, pelo amor de Deus. A gente está na era da graça de Deus, a gente está na era da manifestação da graça de Deus, a gente está na era que Jesus Cristo nos ensinou, o nosso Salvador, a orar pelos nossos inimigos, mas colocar nas mãos de Deus. Esse exemplo de Davi da calúnia é: eu confio na justiça de Deus, eu sei que Ele é o justo juiz, Ele não vai dar a pena maior do que quem merece, não vai deixar impune os perversos. Sabe, muita coisa acontece, é difícil da gente elaborar, difícil da gente aceitar. A violência contra a mulher, a violência contra as crianças, e vou abrir um parênteses nas crianças, a violência sexual contra bebês, fiquem atentos, isso já está muito grande no Brasil, muito grande, isso não passa impune. Molestar alguém porque estava numa boate e achar que pode fazer tudo com a pessoa que não consente fazer, e achar que isso não é uma violência sexual. Que isso? Onde nós estamos? E as pessoas estão achando que isso aí vai passar. A justiça humana pode até fazer alguma coisa que ela permite fazer dentro dos patamares legais ali, da lei, de cada país, enfim, de cada constituição quando tem, né? Mas mas Deus está... olha só o que a Bíblia fala, o Salmo fala pra gente: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando quem? Os bons, os justos e os ímpios. Deus vê todas as coisas. Mas não é possível, pastor, mas o servo de Deus sofreu um negócio desse, um assalto, uma bala perdida. Sim, nós estamos num mundo caído. Sim, tudo pode acontecer. No mundo tereis aflições. A gente olha para esse versículo e está achando que Jesus está dando um refresco para a gente. Não, vai ter uma aflição. Não. Quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, é que você pode... Tudo pode acontecer com todo mundo. O temporal, o vendaval, o raio, o trovão, o sol, o sereno, a chuva, cai em todas as casas. Cai na minha casa, cai na sua casa. A doença chega para todo mundo. O fim da vida chega para todo mundo. Mas sabe qual é a diferença? É essa confiança na justiça inabalável do Deus Criador do universo. É confiar
que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que Ele é o nosso justo juiz. Jamais devemos nos enganar quanto a isto. A retribuição divina não falha. E haverá um dia, guarda isso no seu coração, que ninguém escapará de comparecer diante desse justo juiz, que vai ter o julgamento final. Não é terror, eu não trabalho com terror. Talvez eu estou com pessoas me ouvindo aqui pela primeira... Não, mas esse pastor é meio... Não sou terrorista não, minhas ovelhas me conhecem. Mas isso é uma verdade bíblica. Nós estaremos diante de Jesus para prestar conta da nossa vida. Da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso dia a dia, daquilo que a gente produz. Ou seja, dos frutos que saem da nossa vida. Vai lá que você vai ver lá no Evangelho de João 15, você vai ver lá a videira, né? Que os seus frutos, que saem os ramos, os frutos, o tempo todo a gente estava orando no início por isso. A gente está agradecendo por estar vivo, para estar respirando, vivendo, gritando, berrando, cantando, pulando, entendendo, se desentendendo, amando, odiando. É a nossa vida, a gente sente tudo isso, ou não? Ou você discorda de mim? Mas a gente não pode viver sob a diretriz da amargura, do ódio, mas eles passam pelo nosso coração. E o desejo de colocar a mão e fazer a justiça própria é muito grande. Isso tem assolado o nosso país, tem assolado as pessoas. E por conta disso tem acontecido muitos exageros por aí. A gente tem que ter cuidado para clamar a justiça de Deus e não se esquecer do exemplo de Davi. Se colocar, Senhor, julga o meu coração, porque o meu coração o Senhor conhece. Tem coisas muito difíceis acontecendo a cada dia dentro das casas, dentro das famílias, que tem destruído vidas, que tem roubado sonhos, que tem impedido as pessoas de crescerem, de produzirem, de ser o que tem que ser em Cristo Jesus, em Deus, para a vida, para conquistar. Porque às vezes vem de um ambiente maléfico, um ambiente torto, dentro da própria casa. Às vezes acontece isso. E a gente está clamando por justiça. Começar a clamar justiça para dentro da nossa casa e a gente sendo justo nas nossas relações. Clamar, eu lembro de uma experiência de um só para finalizar com vocês, de um empresário que ele foi pedir um amigo, um pastor, que ele queria fazer um movimento de espiritualidade dentro da empresa dele. Aí o pastor, pô, que legal, né? Mas o que o senhor quer fazer, né? Qual é a sua ideia? Não, eu queria ter um momento de culto, um momento de oração, uma vez no mês parar, fazer uma ceia. Aí o pastor, o senhor quer fazer um movimento religioso dentro da empresa do Senhor. Não sei, pode ser não, porque espiritualidade não é isso não. Onde está inserido a empresa do Senhor, tem uma comunidade do lado ali, que a maioria dos seus trabalhadores prestam serviços para a sua empresa, não são legalizados, as crianças dessa comunidade não têm saneamento. Eu entendo que uma espiritualidade, a gente pode tentar fazer alguma coisa por essa comunidade, uma escola para essas crianças, alguém para ensinar essas crianças, tentar fazer alguma coisa junto à prefeitura, com as autoridades, para levar um saneamento para aquilo lá. Eu sou um grande empresário, uma empresa grande. A espiritualidade não é só expressão religiosa, é a vida, é o valor do reino. Então a gente está diante, olha só do que a gente está diante, de um salmo de tremenda injustiça. Toda forma de injustiça, de indignidade do ser humano, ela é vista no reino de Deus como pecado. Isso ofende a Deus. Então esse empresário acabou ouvindo aqueles conselhos e bolou muitas coisas ali. Realmente ele fez um movimento de espiritualidade na sua empresa. Graças a Deus ele ouviu a orientação do pastor. Teve um movimento religioso, o culto, a oração, mas a comunidade foi ajudada. As pessoas que trabalhavam sem carteira assinada, prestando serviço paralelo para a sua empresa, clandestino literalmente, ele conseguiu visto de autonomia. Então a coisa bombou por outro lado, o reino de Deus prevaleceu. Esse é o justo juiz. Não é só olhar, apontar principalmente para políticos. A gente tem que olhar para a nossa vida também, o que a gente está produzindo também. Que Deus te abençoe.
que as verdades desse salmo terminem com uma canção linda dessa, que ele rende graças ao Senhor, não pela ruína do ímpio, mas pelo fato de saber que a justiça de Deus prevaleceu. Ele diz assim no versículo 17 do Salmo 7 para a gente: darei graças ao Senhor por sua justiça. Ele termina com uma canção de louvor. O que fazia o coração do salmista para se alegrar não era uma contemplação de vingança pessoal, que Cuxi se deu mal, que as pessoas que levantaram a voz contra ele se deram mal, mas uma contemplação da manifestação da justiça divina que não deixa o pecado impune. Deus ama o pecador, mas Deus não compactua com o pecado. Deus deu a vida pelo pecador, por mim e por você. Mas Deus não vai com a gente quando a gente fala, não dá, não é bem assim, isso é minha fraqueza. Deus te entende. Uma outra pessoa pode entender, mas Deus não vai te entender. Mas Deus não caminha contigo. Louve a Deus pela justiça, porque você tem um Deus justo, que não está deixando o pecado impune, que um dia todos nós estaremos diante dele para prestar conta da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você puder e quiser, coloque a sua mão aqui, eu vou orar nesse tempo. Pai, louvado, adorado, bendito seja o teu nome pelas verdades da sua palavra. Que ela encontre em nosso coração uma terra fértil para prosperar, para gerar vida, para nos libertar, para nos dar, ó Deus, o alimento necessário nessa terra de injustiça. Muitas das vezes nessa terra de calúnias, nessa terra que a gente, ó Pai, tem a sensação que está passando e que as pessoas perversas não estão pagando o mal que estão fazendo. Mas o Senhor é o nosso justo juiz. Pai, nós lembramos agora do poder judiciário, do nosso Supremo Tribunal Federal. Apresentamos ao Senhor aqueles juízes, os desembargadores, toda essa esfera de justiça, ó Pai. Toca a tua mão sobre essas pessoas. Traga a verdade das leis, das interpretações corretas, de tudo que precisa ser feito para que a nossa nação tenha, ó Pai, um rumo de crescimento adequado. Ilumine a mente dos nossos políticos. Está aí as eleições municipais. Traga consciência ao povo, de tentar avaliar, de tentar, ó Deus, da melhor maneira possível, tocar a mão naquela máquina, pela fé em Cristo Jesus, mas avaliando com a sua consciência a cada ato do que está fazendo nesse processo democrático. Abençoe o nosso país. Abençoe esse presidente, abençoe os ministros, abençoe os governadores, abençoe o nosso falido Rio de Janeiro. Tem misericórdia de nós. Estenda a sua mão sobre a gente, Pai. Estenda a sua mão sobre os municípios, Pai. Estenda a sua mão sobre a Alerj, Pai. Sobre as câmaras dos vereadores. Tira toda a corrupção, toda a injustiça desses lugares. E, Pai, julgue o nosso coração, Deus. Não podemos orar por nós. Julgue tudo que estamos fazendo, escolhendo e como estamos vivendo a nossa vida diante de Ti e diante da nossa sociedade, como cidadãos do reino dos céus e dessa terra. Cuida da gente para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos. Amém, Deus, e amém. Amém. Deus te abençoe, que esse resto de noite seja abençoado na presença do Senhor. Lembrando que domingo o culto presencial não haverá na sede, vai ser só online à noite. De manhã, somente ABD e não haverá panorama bíblico, tá bom? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem na paz de Jesus Cristo.